Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Ainda em adoração, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo esteja abrindo o nosso entendimento, abrindo o nosso coração para receber a palavra do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Senhor possa, Deus, estar presente aqui nesta noite, abrindo, ó Pai, o nosso coração, abrindo o nosso entendimento, abrindo os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Que não seja eu, Pai, mas que seja o Senhor aqui nesta noite, falando para que nós possamos ter o Senhor como nosso fundamento, para que nós possamos ter o Senhor como nosso alicerce na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida, na nossa família. Que o Senhor seja, Pai, conosco. No nome santo de Jesus, amém. Pode tomar vossos assentos, amados. Abra vossas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo 20. Nós vamos ler 6 versículos e depois não feche a sua Bíblia. Nós vamos ler mais alguns aí no livro de Reis. Estou muito feliz em poder compartilhar a palavra do Senhor, é sempre uma responsabilidade. É sempre uma honra muito grande poder falar da obra do Senhor, falar da palavra do Senhor. Estou feliz que tem alguns amigos ali mais chegados do que irmãos nessa noite aqui conosco. Está ali o Reinaldo, a família dele, sua esposa, sua sogra e um colega ali do lado. Que sejam muito bem-vindos aqui nessa casa de adoração. Reinaldo é um amigo, um irmão, uma ovelha que Deus colocou no nosso caminho e que nos momentos de angústia, de dor, de alegria, Ele pôde contribuir, pôde ajudar, pôde somar conosco enquanto nós pastoreávamos ali em Trindade. Os caminhos foram para um lado, para o outro, mas para a honra e glória do Senhor nós estamos firmes, fazendo a obra, sendo luz aonde nós colocamos a planta dos pés. Mas o Reinaldo é um cara que eu louvo a Deus muito pela vida dele. Era uma das pessoas que eu tinha muita saudade daqui de Trindade, está ali minha esposa para não deixar eu mentir, porque foi um companheiro mesmo de braço, ombrou comigo ali, para a honra e glória do Senhor. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 20, amém ou misericórdia? Amém, glória a Deus. Versículo 1 diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar que eu andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei a seus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Versículo 11. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra de 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acaz. Amém. A história bíblica, principalmente o livro dos reis, livro de crônicas, contam várias histórias de vários reis que reinaram em Israel e Judá. Não vou entrar nos detalhes ali de cada uma dessas tribos, dessas divisões, mas a Bíblia nos mostra muitos reis. Alguns eram retos diante de Deus, outros não. Alguns decidiram fazer a obra, fazer a coisa certa, adorar o Senhor, obedecer os mandamentos, outros não.
outros decidiram se desviar, decidiram ir por caminhos que não agradavam ao Senhor. Aqui nós vamos fazer uma análise nessa noite, amados, que vai servir para mim, vai servir para você, e que eu tenho certeza que de algum modo Deus está falando conosco nessa noite. Se não falar com vocês, já falou comigo, e está fazendo algo no meu coração queimar. Ezequias, nós vamos ver, foi um homem, e nós vamos ver 3 fases da vida do rei Ezequias: o seu passado, o seu presente, que é onde nós acabamos de ler, e o seu futuro. O seu passado: Ezequias, filho de Acaz, o rei Acaz. Nós voltarmos lá no capítulo 16, nós vamos ter ali um breve relato nos primeiros versículos, falando quem que foi Acaz. Acaz tinha 20 anos de idade, versículo 2 do capítulo 16, tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi seu pai, porque andou nos caminhos dos reis de Israel, e até seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Nós vemos um breve relato de quem foi o pai de Ezequias, o rei Acaz. Rei Acaz, um homem que não andou segundo os caminhos do Senhor, não fez aquilo que Deus agradava e estava distante de Deus. Ele fez sacrifício aos outros deuses, ele adorava outros deuses, e algo tremendo ele fez: ele sacrificou um de seus filhos, ele queimou um de seus filhos. Isso tudo não agradava a Deus. Nasce Ezequias. Ezequias tinha tudo para virar as costas e falar: meu pai é mau, eu também vou ser mau. Meu pai não é bom, então é por isso que eu não vou fazer da melhor forma. Ele tinha tudo para jogar a culpa em Deus por ter um pai que não o adorava. Ele tinha tudo para ficar decepcionado e começar a achar motivos o qual não agradava a Deus. Era o improvável. Nossos filhos, na grande maioria das vezes, caminham os caminhos que nós caminhamos. Não é sempre, acontece, porque nem tudo é perfeito, mas tudo que nossos filhos fazem é um reflexo das nossas vidas. Mesmo que hoje, às vezes, nossos filhos não estejam naquele caminho que ele deve andar, no futuro ele vai lembrar, porque quando ele foi criança, ele foi instruído a andar no caminho certo. Ensina o teu caminho, o caminho que ele deve andar, que quando ele crescer ele não vai se desviar. Então não desespere. Então Ezequias tinha um pai que não adorava a Deus, ele tinha um pai que não agradava a Deus. Ele era um rei perverso, um rei que andava fazendo coisas ruins, que sacrificavam animais em prol de outros deuses, que não adorava a Deus. Tudo tinha Ezequias. Então o seu passado era mau, era ruim. O seu passado mostrava que Ezequias não ia dar em nada, que Ezequias não ia fazer as coisas certas, que Ezequias não seria um bom rei. Muitos de nós, às vezes temos familiares, temos pais, temos mães, temos tios, temos avós, temos pessoas que não depositam confiança em nós, ou não depositaram confiança em nós. Palavras ruins podem ter sido lançadas sobre a mim e sobre a sua vida, mas eis que eu te digo, que Deus é maior do que as palavras, que Deus é maior do que qualquer maldição lançada sobre a sua vida, e que se você colocar o caminho seu reto diante do Senhor, não há nada que vai tirar de trilhar um bom caminho. Diante disso, Ezequias tinha tudo para ser um péssimo rei, tinha tudo para ser um péssimo homem, mas nós vemos no capítulo 18, a partir do verso 3, o presente de Ezequias. Nós falamos do passado, agora nós vamos falar um pouquinho do presente de Ezequias. Como era o presente? Como ele vivia?
como ele reinava. Versículo 3 do capítulo 18 diz: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera o seu pai Davi. E lhe tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamava de Neustã. Versículo 5: no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante, entre todos os reis da Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele, e agradou e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência. Nós vemos aqui que mesmo com um familiar, com a família, com a estrutura, uma base em sua casa, naquilo que ele vivia, Ezequias escolheu servir ao Senhor. Ezequias escolheu quebrar tudo que o seu pai tinha feito, tudo que o rei Acás tinha conduzido, e decidiu adorar, exaltar, glorificar o nome do Senhor. A Bíblia me fala que ele guardou os mandamentos. A Bíblia ainda me diz que nem antes e nem depois existiu um rei melhor, maior e mais reto do que Ezequias. Nem antes e nem depois. Aquele menino que tinha tudo para não ser, porque ele começou a reinar com 15 é o Manassés. Terceiro começou a reinar, tinha 25 anos. Aquele jovem que começou a assumir um reino prematuro. Se a gente for olhar aí, os reis daquela época sempre assumia prematuramente o seu reinado, às vezes sem experiência. Então aquele homem, aquele menino assumiu um reinado e decidiu colocar primeiro Deus. Ele decidiu colocar primeiro o Senhor na frente de tudo aquilo que ele estava conduzindo, de tudo aquilo que ele estava reinando. Ele decidiu adorar, fazer totalmente diferente da forma como o seu pai fazia. E é interessante que até aqueles dias o povo ainda olhava para a serpente de metal que serviu para curar as picadas das cobras, e ainda adorava, ainda queimava incenso. Muitas das vezes nós colocamos a nossa confiança nas coisas que a gente vê, nas coisas que a gente está olhando, e esquece daquele Deus que a gente sente é muito maior do que as coisas que a gente vê. É interessante que Ezequias, no seu reinado, ele reestabelece o culto, ele reestabelece a adoração ao Senhor, ele constrói um arqueduto para irrigar a cidade. Então Ezequias tinha o maior legado, o maior reinado. Ele estava bem em tudo aquilo que ele conduzia. Ele venceu uma guerra sem lutar. Ele orou ao Senhor, porque se ele fosse pelas mãos humanas, ele não ia realmente conseguir vencer os assírios, ele realmente ia perder aquela guerra, mas ele se humilhou diante do Senhor. Ele correu até o profeta, pediu que o profeta intercedesse com ele, para ele até Deus, e Deus ouviu a voz, a oração de Ezequias, e enviou um anjo. E a Bíblia me diz que foi 185 mil homens mortos por um anjo. Quando eles acordaram no outro dia, estava todo mundo morto, e aquele rei que estava lutando contra Ezequias correu e se foi para a Babilônia. Enfim, ele se afastou, e a Bíblia me diz que Ezequias foi o melhor rei que existiu. Às vezes nós temos tudo para desistir, pastor Dário, nós temos tudo para largar, abrir mão, fazer escolhas lógicas. Na primeira oportunidade que nós temos, nós queremos desistir, nós queremos parar. Às vezes no primeiro mau exemplo, o fulano faz, eu também vou fazer. Mas as nossas escolhas geram consequências. As nossas escolhas geram consequências positivas ou negativas. Nós estamos vendo que Ezequias confiava, e tudo que ele fazia estava dando certo.
tudo que ele colocava as mãos, Deus estava abençoando. Mas chega um momento que Deus manda o profeta: profeta, vai lá e diz para o meu servo Ezequias: coloca a tua casa em ordem, porque você morrerá. É interessante, só fazendo um adendo dos profetas. Naquela época o profeta, a gente estava até comentando ontem na nossa momento de oração, consagração aqui de manhã, que os profetas de antigamente vinham para nos orientar, nos direcionar, guiar o nosso caminho. Os profetas de hoje só vêm para a bênção, né? Só vêm para falar que é coisa boa, que vai prosperar, enfim. Mas o profeta Ezequias vem e traz o recado do Senhor: coloca em ordem a tua casa, coloca a tua casa em ordem. Aqui eu não quero deixar apenas o parênteses da casa, mas eu quero trocar essa palavra: coloque a tua vida em ordem. Nós vemos um rei que adorava o Senhor, que fazia adoração ao Senhor, que cuidava do povo, que o seu caminho era reto, que ele orava e Deus enviava um anjo para guerrear, e mesmo assim Deus vem e fala: coloca a tua casa em ordem, coloca a tua vida em ordem. Mas espera aí, o que está errado? O que estava errado na vida de Ezequias? Não deixa claramente falando se ele tinha que colocar a sua casa em ordem em seu casamento, com seus filhos, com aquilo que os homens não estavam vendo, aquilo que só Deus no seu íntimo sabia. Aqui não deixa claro, aqui não nos mostra claramente qual que é a ordem para se organizar, mas algo tinha que ser feito, algo tinha que ser mudado na vida de Ezequias, alguma coisa tinha que ter colocado em ordem naquela noite, naquele dia, naquela vida. E aí a gente vê um homem que tinha intimidade com o Senhor, vira o rosto para a parede, como se fosse: Senhor, eu não dou conta, eu não consigo, eu sozinho eu não tenho condições. Versículo 2 e 3 do capítulo 20. E aí ele se humilha diante do Senhor, ele suplica, e ele faz Deus lembrar: Senhor, lembra de mim, eu andei nos teus caminhos, diante de ti o meu coração andava perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Ele derramou as lágrimas diante de Deus, diante daquele que já tinha mostrado para ele várias vezes que estava com ele, que estava cuidando dele. Você nessa noite, em quem você tem olhado? Para onde você tem se virado? Para que lugar você tem clamado? Para onde você tem adorado? Para onde você tem buscado? Porque o nosso socorro vem do Senhor, o nosso socorro vem de Deus, vem do alto. Eu olho para os montes, de onde vem o meu socorro? O monte é alto, eu tenho que olhar para Deus, eu tenho que olhar para cima. E o mais interessante, a resposta de Deus, antes que Isaías saia do palácio, antes mesmo do profeta sair, ele veio, deu o recado, deixou o rei chorando, deixou o rei orando e saiu. Antes dele chegar na porta, Deus fala: volta e fala para o meu filho que ouvi a tua oração, vi tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Deus ouviu a oração daquele homem, um homem que era justo, mas não era perfeito, um homem que era reto, mas tinha algo a mudar, um homem que chorava nos pés do Senhor. Nós homens hoje em dia, muitas das vezes, somos tão orgulhosos que nós temos vergonha de chorar nos pés do Senhor. Nós temos vergonha de colocar as nossas fraquezas diante do Senhor. E aqui nos mostra claramente qual o remédio para chamar a atenção de Deus.
é se humilhar, é se prostrar diante dele, como o único Senhor das nossas vidas. Não há estátua, não há imagens, não há outro Deus que pode fazer a mudança nas nossas vidas. Nós temos que buscar o Deus de Israel, que não nos desampara, que não nos deixa perecer, que não nos deixa ser envergonhados pelos nossos inimigos. É aquele que nos exalta diante das batalhas mais difíceis. Nós temos que nos buscar a esse Deus. E quando nós buscamos, nós nos humilhamos, nós nos prostramos, Deus ouve a nossa oração, Ele vê as nossas lágrimas e Ele faz por completo. Ele podia simplesmente ter feito só na vida de Ezequias, mas o que o restante do versículo 6 me fala? Que toda a cidade seria abençoada, que toda a cidade seria amparada, que toda a cidade estaria guardada por amor de Deus, por amor de Davi. Se você tem alguém na sua casa hoje, que de repente está fora, que de repente ainda não é crente, vá para os pés do Senhor, vá para diante de Deus, apresente, porque é só Ele que pode fazer. E é interessante que por mais 15 anos, Ezequias tem a sua vida prolongada. E como que foi? Como que foi o caminho dele depois desses 15 anos? É interessante que ele vê essa profecia se cumprindo, que ele seria sarado, que ele seria curado, e ele pede, o que vai comprovar? E o profeta vira para ele: você prefere que a sombra anda 10 graus para trás? Porque a sombra andar na nossa frente ou atrás, não sei, né? Atrás ou na frente é fácil, dependendo da luz. Mas ela ir contrário, e Deus mostra para ele, mostrando ainda mais um compromisso do poder de Deus no mundo. Ele mudou a sombra, ele fez o improvável para mostrar o seu compromisso com Ezequias. Ezequias era um cara que tinha um legado muito bonito no seu reinado, cuidava do povo, andava segundo o coração de Deus, guardava os mandamentos, e recebe essa notícia da doença. Ontem nós vimos no capítulo 12 de Coríntios, que Paulo, ao ter a revelação do paraíso, Deus coloca um espinho na carne dele, e ele ora 3 vezes para Deus, pedindo para que aquele espinho se apartasse dele. E o que Deus fala? Não, esse aí é para você não se esquecer de mim, esse aí é para você não se gloriar em si mesmo, isso aí não é para você se lembrar que eu ainda sou maior, que você tem que ser menor. E aí Paulo fala que é nas fraquezas que ele sente forte. Esse homem estava andando segundo o caminho do Senhor, as coisas estavam indo bem, e quando veio uma doença, ele se prostra diante de Deus. O que eu trago para mim nessa noite? Que nós não podemos buscar Deus somente nas doenças. Quando a coisa está andando bonitinho, o que a gente faz? A gente esquece de ir para a igreja, de abrir a Bíblia, de orar. Mas muitas das coisas que nós vivemos é Deus querendo que nós nos prostremos diante dele, é Deus querendo que nós busquemos Ele, para que Ele glorie em nós, e não nós gloriemos em Deus. É interessante que a história continua. Ezequias tem seus dias acrescidos. Ezequias recebe um milagre diante de Deus e continua mais um pouco do seu reinado. Diante de tudo isso, o povo da Babilônia vai fazer uma visita para Ezequias, porque tinha ouvido falar que ele estava doente. Manda presentes, traz coisas boas. Olha, o diabo vai vir para trazer coisas boas para nos enganar. O diabo vai vir trazer coisas boas para nos tentar tirar do nosso foco. E qual foi a reação de Ezequias ao ver os babilônios trazendo isso?
deu ouvidos àquele povo. E a primeira atitude dele, trouxe eles para dentro da sua casa. Trouxe aquele povo que eram inimigos para o seu lar, para o seu reino, que ele construiu com muita dedicação, que ele construiu com muita presença de Deus, que ele construiu com muita força, com muita coragem. O que aconteceu aqui? Pouco tempo depois ele esqueceu de Deus dando um recado para ele, que ele tinha que colocar a casa dele em ordem. E na primeira oportunidade ele abre os ouvidos para aqueles que não querem o bem e que só vêm falando coisas agradáveis para nos enganar. Nós não podemos dar ouvido para qualquer palavra, nós não podemos dar ouvido para qualquer mensagem que vem no nosso coração. Tem coisa que vem para nos enganar, para nos ludibriar, mas o Senhor está aqui nessa noite para abrir os nossos ouvidos, para que nós coloquemos a nossa vida em ordem, a nossa casa em ordem. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas eu sei que existe um Deus que pode resolver o nosso problema, que pode entrar com providência na nossa causa, que pode fazer algo que para nós é impossível fazer. Ezequias vem e mostra tudo o que tinha, tudo, toda a intimidade do seu reino, todos os detalhes, tudo aquilo que ele construiu com muito suor, tudo aquilo que ele acumulou de riquezas. O profeta Isaías vem e fala com Ezequias: o que foi que esse povo te mostrou? O que você mostrou para esse povo? O que eles viram no seu reinado? E Ezequias fala: não há nada em meu reino que eles não tenham visto. Aqui Ezequias se mostrou orgulhoso. Quando você leva algum amigo, colega, parente na sua casa nova, o que você faz? Olha, aqui é o quarto, está vendo, das crianças, aqui olha a sala, a cozinha, todo orgulhoso, olha a casa que eu comprei, olha aqui, ó, a churrasqueira que eu consegui construir. Eu estou imaginando Ezequias mostrando o reino, está vendo, ó, palácio, ali uma jacuzzi, aqui, ó, olha ali onde fica guardado meus tesouros, meu cofre, que eu consegui conquistar, que eu consegui fazer. E ele, se orgulhando, mostra tudo para aqueles homens. Que lição que nós temos nessa noite com esse ponto de Ezequias? Nem tudo que temos é para ser mostrado para os homens, porque a honra e glória é do Senhor. E se nós mostrarmos, nós temos que glorificar o Pai, porque tudo é por Ele, tudo é para Ele, todas as coisas são para Ele. Não é, Ele pode até, do suor da nossa mão a gente pode construir, porque é a obrigação que nós temos, é o castigo que nós temos hoje, mas é tudo para a honra e glória por Ele. Sem Ele não somos nada. Então Ezequias vai e mostra, e o profeta Isaías vira para ele: uma coisa eu te digo, tudo o que é seu vai passar para eles, suas casas, seu palácio, seus tesouros, tudo o que você tem vai passar para eles, não vai sobrar nada que não seja, que eles não conquistem. Tudo que está em seu domínio vai passar para ele, até os teus filhos, os filhos que tu gerares, eles tomarão para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia.
E aí Ezequias, com mais um ponto egoísta, fala: boa é a palavra do Senhor. Por quê? Porque ele só tinha 15 anos de vida. Está falando que é os filhos que ia tornar eunucos, a descendência dele. O que é eunuco? Eunuco eram os homens castrados que cuidavam das mulheres do rei. O que ia acontecer? Acabar a descendência. E ele vira: boa é a palavra do Senhor. Quantos de nós, nos nossos dias, estamos pensando só nos nossos umbigos? No meu umbigo. Ezequias estava pensando só nele. Ele não se preocupou se seus filhos, seus netos, dizem que netos é melhor do que os filhos, né? Ele não estava se preocupando nem se ia ter neto, nem se ele ia deixar um reinado, um legado. Coloque a tua casa em ordem. Aqui é muito mais o coração daquele homem que já tinha de repente perdido o sentido da vida, porque só tinha mais 15 anos, que ficou orgulhoso e egoísta, pensando só nele mesmo e não pensando na geração, não pensando em sua descendência. Boa é a palavra do Senhor. Nós precisamos todos os dias buscar a Deus face a face. Mas se nós vermos a face de Deus, nós seremos fulminados e ninguém viu. Mas a ponto que nós tivermos intimidade, é isso que nós devemos desejar. É isso que nós devemos buscar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, para que estes sentimentos não entrem. Primeiro ele ouve aquele povo, ele dá ouvido, aquilo vai para dentro do coração dele, ele torna orgulhoso a ponto de mostrar tudo que ele tinha. Isso é tão grande que ele se torna egoísta em pensar só nele mesmo e não se importar com a sua descendência. Hoje, o que nós estamos pensando? O que nós estamos fazendo? Nós estamos construindo o quê e para quem? Qual é o sentimento dentro do seu coração que precisa ser transformado aqui nessa noite? Qual que é o sentimento dentro do seu coração que precisa de mudança? Isso é só você e Deus que vai saber, não há ninguém que possa revelar aquilo que está dentro do seu coração, a não ser Deus. A Bíblia me fala que Deus sabe até mesmo antes de eu pedir aquilo que eu vou pedir. Ele sabe, conhece o meu coração. Então o que você precisa colocar diante do Senhor nessa noite? Qual que é a dificuldade? Qual que é o medo? Qual que é a angústia? Qual que é a depressão? Qual que é o fato que está tirando a sua convivência, está tirando a sua sensibilidade com Deus? Coloque nos pés do Senhor e o mais Ele fará. Ele é poderoso. Aleluias. Aquele homem, Ezequias, tem um filho chamado Manassés, que quando ele morreu com 12 anos, Manassés começou a reinar. Espera aí, se Ezequias tinha mais 15 anos, com 12 anos Manassés começou a reinar, quer dizer que ele teve Manassés quando tinha 3 anos dos 15, né? Correto? E como que foi Manassés? O que Manassés fez? Tudo aquilo que Ezequias destruiu, tudo aquilo que ele quebrou, tudo aquilo que ele pôs abaixo, tudo aquilo que ele edificou, Ezequias edificou, vem Manassés e destrói. Ele coloca o povo para adorar a Deus, vem Manassés e coloca os deuses de novo. Ele quebra os lugares de adoração, vem Manassés e levanta os lugares de adoração. A Bíblia me fala que Manassés foi tão mal que ele também queimou o seu filho, fez holocausto, sacrificou o seu próprio filho para deuses que não dão em nada. Ele colocou o seu coração em lugares que não agradavam a Deus.
Versículo 2 do capítulo 21 diz: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara das suas opressões de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído, levantou altares a Baal, fez um bosque como se fizera Acabe, rei de Israel, e inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor já tinha falado: em Jerusalém porém meu nome. Tudo aquilo que Ezequias fez de bom para agradar, para adorar, para exaltar o nome do Senhor, Manassés fez o contrário. Nós vimos no começo que o passado de Ezequias tinha tudo para ser ruim, pelo espelho que ele teve em casa. E ele fez coisas boas diante do Senhor, e o seu futuro também saiu pela culatra, seguiu os passos do avô lá atrás, seguindo. Amon, neto de Ezequias, filho de Manassés, assumiu o reinado, e os seus próprios servos conspiraram contra ele e o mataram. Os próprios servos do rei Amon conspirou contra ele e mataram ele, de tamanha maldade que era aquele povo tinha no coração. Mesmo Ezequias sendo bom, 2 gerações depois foram más. A terceira, Josias, fez tudo que era bom aos olhos do Senhor, o bisneto de Ezequias. E aonde eu quero chegar? Aonde eu quero trazer a reflexão para nós nessa noite? Nós somos frutos das nossas escolhas. A culpa não é do meu pai, da minha mãe, ou a culpa não é da minha filha, a culpa é minha. O benefício é meu. Tudo aquilo que eu colocar diante do Senhor vai prosperar, mas o que eu não colocar diante do Senhor vai falir, vai dar ruim. Nós precisamos tomar escolhas sábias, independente de como foi a sua geração para trás. As suas escolhas hoje refletem o seu futuro, o próprio. Nós precisamos colocar as nossas decisões diante do Senhor. Todos os dias nós temos que tomar decisões nas nossas vidas, principalmente depois que nós fazemos 18 anos. Caramba! Os mais jovens ainda por enquanto é só estudar, jogar uma bolinha, ir para a escola, para a faculdade. A hora que completa 18, casa, aumenta as responsabilidades. Já não é só você mais, é uma família que você tem que conduzir. A palavra do Senhor veio para o rei Ezequias para ele colocar a casa dele em ordem, para ele colocar a vida dele em ordem. Quais foram as escolhas dele? As escolhas dele foram se orgulhar, foram escolhas egoístas, que levaram um futuro muito ruim para aquela população, para aquele reinado, para os seus próprios descendentes. Quais são as escolhas que você está tomando nessa noite? Quais são as escolhas que você tem tomado no seu dia a dia? A Bíblia me fala que quando eu aceito Jesus como meu Senhor, eu sou nova criatura. A nova criatura deixa as coisas velhas para trás. A nova criatura toma novas atitudes. Hoje nós estamos vivendo uma geração que tudo pode, porque Deus é bom. Que tudo, já não é nem mais Paulo, né? Que tudo é lícito e nem tudo me convém. Já é tudo me convém, porque tudo é lícito, porque nem tudo é lícito. Está bagunçando a coisa. As nossas decisões, as nossas atitudes estão baseadas em quê? Qual é o meu futuro? Às vezes nós nos questionamos diante de Deus, mas eu estou no culto, eu estou ali, estou indo na escola bíblica, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia e as coisas não estão acontecendo na minha vida. Eu falo por mim mesmo, que às vezes eu pego questionando Deus, mas por que, Senhor? Eu estou dizimando, eu sou ofertante na casa do Senhor, eu estou lá na oração, eu estou indo na escola, eu estou indo nos cursos, estou ajudando o pastor, e por que as coisas não estão acontecendo comigo?
Alguém? Não precisa levantar a mão não. Alguém identificou? Uma coisa é certa, porque se nós tivéssemos tudo o que nós queríamos, que nós quiséssemos, nós deixávamos Deus para segundo plano. Se nós alcançássemos tudo o que precisássemos, Ezequias é o exemplo disso. Ele alcançou o favor de Deus, ele alcançou mais 15 anos, ele tinha 15 anos para colocar a casa dele em ordem, ele tinha 15 anos para se atentar ao seu reinado. Por mais que ele era justo, por mais que ele teve uma caminhada muito boa até aquela época, até vir o profeta e falar com ele, por mais que ele teve, algo precisava ser mudado dali para frente, algo precisava de um conserto dali para frente. Então, por mais que você está diante de Deus, está com a sua vida em ordem, busque ficar atento para que os inimigos, para que as ciladas não caiam nos seus ouvidos, para que isso não entre para o seu coração e para que você não tome decisões que vão acabar com o seu futuro. Como eu disse, as nossas escolhas geram consequências. As nossas escolhas agora gerarão as consequências do amanhã. Nós precisamos estar atentos ao que Deus quer falar no nosso coração. Nós precisamos estar atentos para que nossa vida seja um exemplo. Muitos poderiam falar lá, tá vendo? É o filho do fulano. Mas infelizmente, o filho do fulano, a pérola, as escolhas dela que vai definir o futuro dela. Eu oro pela vida da pérola e não vou mentir para vocês, oro já pelo meu genro, porque no mundo que nós estamos vivendo eu já estou colocando o meu genro diante do Senhor. Não é fácil não, irmão, vou falar para vocês, é difícil, mas Deus fala que a gente tirar sempre o primeiro, né? O primeiro eu vou tirar para ele, se Deus quiser eu vou sacrificar ele para o Senhor. As nossas escolhas vão nos levar a lugares que nós não imaginamos. Se eu escolher bem, eu vou receber bem. Se eu escolher mal, vou receber mal. É plantio, é a lei da semeadura. Como que eu tenho plantado no meu dia a dia? E aí quando Ezequias recebe aquela mensagem, às vezes ele ficou sem saber o que ele precisava colocar em ordem. Às vezes nós nesta noite estamos sem saber o que precisa pôr em ordem na nossa casa. Se você não sabe, decida a partir de hoje plantar coisas boas, plantar coisas que vão agradar os olhos do Senhor. Nós maridos, leva um cafezinho na cama, lava uma vasilha, vai cair a mão não, irmãos, as minhas até que graças a Deus está inteira, a vasilha até que mais ou menos, né amor? Nós maridos, ajudar a esposa no momento do esgotamento. Às vezes tem algumas que trabalham em casa e trabalham fora, e o serviço de casa, Deus me livre, é o dobro, não acaba, você virou as costas, está cheio de novo. Maridos, ajuda a criança a fazer a tarefa de casa. Você não vai ficar mais burro que não, na verdade você vai aprender coisa que você nem está lembrando que você sabia. Esposas, seja adjuntoras, viva para o seu marido. Casal, viva um para o outro, até que a morte os separe. Coração de pedra, não é problema amolecer não, chorar de vez em quando não vai fazer mal para ninguém não, se humilhar de vez em quando vai fazer mal para ninguém não. Não seja egoísta achando que você é o super-homem ou a super-mulher. Por mais forte que você seja, precisa de Deus.
Nós aprendemos que as decisões, as escolhas estão relacionadas a nós mesmos, que Deus escuta a nossa oração, o nosso íntimo, Ele conhece o nosso coração. Não sejamos hipócritas em dizer que nós não precisamos de Deus, porque eu tenho um carro bom, uma casa boa, um emprego bom. Às vezes, o probleminha do carro é para você lembrar que você precisa de Deus. Às vezes, aquele vazamentozinho que sua esposa falou 6 meses atrás, é para você lembrar de Deus. Às vezes, algo acontece por propósito para nós não esquecermos de Deus. Nós vemos Ezequias, um rei que governou com excelência, um rei que fez coisas extraordinárias. Ele ganhou uma batalha, matou 185 homens, nenhum homem dele ficou ferido. Por quê? Porque ele alcançou o favor de Deus. Nós vemos isso, é impossível acontecer, mas para Deus não há nada impossível. Não é o nosso passado que vai decidir o nosso presente, mas é o nosso presente que vai decidir o nosso futuro. Aonde você quer chegar? Eu quero chegar na eternidade. Isso aqui vai passar. Isso aqui vai acabar. Isso aqui não vai nos levar a lugar algum. Mas as nossas escolhas nos farão alcançar o favor de Deus. Como você tem vivido, meu amado, minha amada? Como você tem se portado diante dessa sociedade que tudo está podendo? Temos igreja fazendo propaganda, campanha, que aqui tudo pode, que aqui todo mundo ceia de qualquer jeito, que aqui não precisa mudar de vida, que aqui todos são aceitos. Nós temos que aceitar todos, mas nós não podemos aceitar o pecado. Nós temos que aceitar o pecador, mas o pecado nós não podemos simplesmente cruzar os nossos braços. Nós temos que nos colocar diante do Senhor para alcançar o favor inesgotável de Deus. O favor de Deus nunca acaba. Nós pecamos hoje, pedimos perdão, amanhã a gente comete outro pecado, vamos pedir perdão, Ele vai estar pronto para nos perdoar. Nessa noite, como você tem vivido a sua vida? Eu sei que a vida é sua, e é por isso que é só você que pode escolher o futuro dela. O que lá na sua casa, o que dentro do seu coração precisa ser mudado. Faça um compromisso com Deus aqui nessa noite, que ao sair daquela porta você vai sair transformado, diferente. Que ao sair daquela porta você vai sair um homem e uma mulher diferente, confiando no Senhor, acreditando que Ele é o único caminho. O que lá dentro da sua casa está precisando? Você tem levado Deus para dentro da sua casa? E quando eu falo casa, coração, porque onde o Espírito Santo habita hoje em dia é no nosso coração. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele habita no templo que foi feito pela mão do próprio Deus, que é eu e é você. Nós somos pessoas que temos nossas falhas, que temos os nossos problemas. Todos os dias é um problema novo para a gente resolver. Todos os dias é algo novo para a gente poder colocar em ordem. Todos os dias são decisões que nós precisamos tomar. E que tipo de decisão você tem tomado? Qual é a decisão que você tem escolhido? Existem dois caminhos: o que leva a todos os lugares, que é largo, e o que me leva à salvação, que é estreito.
Em suas parábolas, Jesus gostava de nos ensinar, e ele falava que se nós construirmos a nossa casa na areia, o que vai acontecer? Vem a tempestade, derruba. Mas se nós construirmos a nossa casa na pedra, na rocha, que é o Senhor Jesus, a tempestade vai vir, vai balançar para um lado e para o outro, mas vai ficar firme, porque Ele é o centro, porque é tudo por Ele, e Ele nos conduz. Entrega a sua vida, meu irmão, minha irmã, hoje, nessa noite, para o Senhor. Entrega o teu caminho para Ele hoje. Pede Ele, porque sozinho você não vai conseguir. Nós somos fracos, nós somos pecadores. Nós temos isso aqui, uma noite mal dormida. Eu falo porque hoje cedo nós fomos direto para o hospital. Acordamos, fomos para o hospital com a pérola. Uma sinusite tira a nossa paz. Uma sinusite tira a nossa intimidade muitas das vezes, tira o nosso entendimento. Às vezes algo pequeno está te afastando dos caminhos do Senhor. Larga isso de lado. O que tens para nós no futuro é muito maior do que o que nós vivemos aqui. Não importa se aqui nós vamos ser prósperos, se nós vamos ter muitas coisas. O que importa é como fazemos aqui nesse lugar. Como que nós fazemos aqui na terra? O que importa é que Deus seja o centro das nossas escolhas, que Jesus seja aquele que nós adoremos, exaltemos, independente de qualquer circunstância. Repetindo, Paulo fala que aquele espinho, Deus falou com ele que era para ele poder lembrar que ele era pequeno diante de Deus, para ele não se gloriar daquilo que ele tinha visto. E quantos de nós estamos fazendo igual Ezequias, nos gloriando daquilo que conquistamos e esquecendo quem nos deu, quem que é o dono do ouro e da prata é Deus. O que você tem feito para chamar o favor de Deus para a sua vida? Deus ouviu a oração de Ezequias. Deus ouviu o clamor, as súplicas que Ezequias, e acrescentou mais 15 anos, ele deu mais uma oportunidade. Deus viu as lágrimas derramadas. As suas lágrimas são contadas por Deus. Ele sabe o que você precisa, o que você está sofrendo. Ei, não desanima. Isso aqui passa. Mas se você não escolher esse caminho, essa verdade, pode passar e você pode sofrer muito mais do que você está sofrendo hoje. Não se esqueça o quão poderoso é o nosso Deus, que com apenas uma palavra Ele fez os céus e a terra. Com apenas uma palavra Ele separou o firmamento das águas. Com apenas uma palavra os animais foram criados. Com apenas uma palavra Ele colocou os dois firmamentos, os dois luzeiros. Com apenas uma palavra. Mas você foi feito na sua mão. Mas você foi feito à imagem e semelhança dele. Nós somos todos criados para andar no caminho que nos leva à salvação, mas as nossas escolhas no meio desse caminho vai nos levar a consequências que nós não imaginamos. O quanto nós sonharmos, vendo o irmão João Vitor cantar aqui que ele sonha com esse momento de louvar lá no céu, santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Eu quero muito ir,
Eu quero muito estar lá, na primeira ceia com a igreja, naquele casamento. Eu já falei isso outra vez. Quero muito estar lá, mas o que eu tenho feito aqui? Eu tenho poder? Não. Eu não tenho poder, porque eu preciso de Deus me orientando. Eu preciso do Consolador, do Ajudador, todos os dias, para me ensinar que o caminho que eu devo seguir é aquele. Então, para a gente poder encerrar, coloque sobre os pés. Se de repente a mensagem não falou com você, só vou te falar um conselho. Que você precisa nessa noite, independente do que você tem passado, do que você tem vivido, é se humilhar, suplicar o favor de Deus. Essa é a nossa escolha diária. Você precisa escolher esse caminho. É uma decisão nossa todos os dias. É uma escolha que nós todos os dias precisamos fazer, que é adorar, exaltar, suplicar o nome do Senhor. Que você saia daqui dessa noite refletindo no que a sua vida, o seu coração, a sua casa precisa ser colocado em ordem. E quando eu falo aqui, é você mesmo. Não estou falando dos terceiros que estão à sua volta, não. Você. O que você precisa colocar em ordem nessa noite? Sozinho você não vai conseguir, meu irmão, minha irmã. Você precisa de Deus. Você precisa do Espírito Santo te incomodando.